Avraham Mikhail Ivanov. 22 de maio de 2019. Bom, queridos amigos, estou extremamente feliz por vos ver novamente após alguns dias. Decidi estar o mais perto possível de vocês neste período. Se houver perguntas em vocês, então responderei em relação às dinâmicas que estão atualmente em curso, em nível individual e coletivo, e também deixarei que o cabeça, Jean-Luc, fale em algumas perguntas, porque, é claro, ele faz parte daqueles que estão encarnados e que estão vivendo o processo. E em relação a algumas perguntas, é melhor ele responder do que eu. Então, queridos amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e amor, e começaremos a escutar as perguntas que vocês têm que fazer no contexto, se quiserem, do período atual, e isso pode dizer respeito a qualquer coisa que vocês vivam, ou não vivam. Por favor, evitem falar sobre os acontecimentos que qualquer um pode ver no que está acontecendo nesta terra, mas preferencialmente no que estão vivendo, ou no que não estão vivendo, em vocês. Não estamos mais interessados no meio ambiente ou fora dele, mas apenas em um processo que está sendo experimentado ou não, dentro de você. Então, querido amigo, vou deixá-lo questionar ou fazer perguntas, e nós iremos ver. Por isso, se eu der a palavra ao cabeça, Jean-Luc, eu digo-lhe, e depois volto para a pergunta seguinte, ou outras perguntas, dependendo do tipo de perguntas, mas eu decido, por isso sou eu que estou aqui primeiro. Mas eu lhe direi se não for eu a responder, certo? Então é contigo, começando com a primeira pergunta. Vamos, podem ir, eu não sou BD, não vou comer vocês. Voz. Eles dizem que não tem perguntas. Por isso, se não tiveres uma pergunta, esperamos por uma pergunta. Voz. Sim, 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 há uma. Irmão. Não é uma pergunta. Também pode ser um testemunho, sim, claro. Irmão. Muitos de nós estamos muito contentes por ouvir de você novamente. Sim, eu estou bem ciente disso, é claro, e você sabe que, como eu estava, quando eu estava encarnado, da mesma forma, eu estou realmente, eu tento de qualquer forma, estar o mais próximo possível de vocês, quaisquer que sejam as minhas funções dentro da nobre Assembleia dos Melquisedeques. Por isso, agradeço-te por estes agradecimentos, se é que posso dizê-lo. Você também pode, como eu disse, testemunhar a sua vivência, e não para excitar aqueles que não o vivem, mas precisamente para mostrar tudo o que está se transformando em você e que pode dar pontos de referência para as irmãs e irmãos que estão empenhados em descobrir o que deve ser vivido, e que você vive, certo? E então, tenho todo o tempo do mundo. Irmão, tenho algo a dizer, mas não sei se serei capaz de me expressar bem. Expresse, não importa. Irmão, voz. Então, ontem à noite, tive a impressão de que sabia o que pertencia à consciência e o que estava relacionado com a consciência. Então, a impressão que tive de que, para a consciência, deve haver uma reflexão, deve haver algo criado, deve haver algo que se manifeste. Absolutamente, a consciência não pode existir fora do processo de projeção dentro de um quadro, ou dentro de uma dimensão, mas também dentro de uma forma. Se não há forma, seja ela qual for, mesmo a mais sutil, é muito simples, não há mais consciência, há a verdade que vocês são, e o que expressam antes de continuarem, é claro, é o momento em que percebem, como dizem, o que acabaram de dizer, e para isso, de fato, o Eu Eterno como Abba disse deve estar presente. E este Eu Eterno te dá a ver as duas facetas, isto é, a consciência e a forma e, ao mesmo tempo, o desaparecimento da consciência. Isso foi chamado durante muitos anos da última presença, a infinita presença, o coração do coração. Este é um momento em que a consciência se extingue e você, o observador, o Eu Eterno que não é a consciência, vê-la claramente. É uma forma de encorajamento, se posso dizer, quando vocês experimentam isto, para se prepararem para viver o tempo zero, isto é, o espaço infinito que são, anterior a uma dimensão, um quadro ou uma forma qualquer que seja.
E é precisamente o fato, eu diria, de poder fazer e poder viver a junção entre a consciência e aquilo que é anterior à consciência, que cria a liberdade, que te coloca em ágape. Não há necessidade de visão, às vezes há visões. Não há necessidade de vibração, mesmo que às vezes haja, pode acontecer a qualquer momento, e nesse momento descobrem com espanto, felicidade e também, às vezes, com ainda alguns medos, que não são nada de qualquer forma, e que são precisamente o que está na origem da forma, e se preferirem, na origem da criação. E vou deixar-te continuar então. Vós. Sim, assim que a consciência desaparecer, o que resta? Bem, tive a impressão de que ainda pode haver informação e isso é tudo, nada de forma, nada mais, senão que a informação talvez. Então posso ouvi-lo, mas é preciso repetir no microfone. Vós. Repetir a pergunta. Esta é a informação mais completa da criação que foi nomeada, creio eu, pelo cabeça, Jean-Luc, e Aba, o tempo zero. O tempo zero contém todas as informações. É o acesso ao conhecimento verdadeiro, ou seja, o conhecimento que não é o conhecimento que pode ser estudado, que não pode sequer ser experimentado, mas que só pode ser observado. Isto é o que Aba, Enovaden e outros disseram, é o momento em que, em algum lugar, vocês percebem, enquanto vivem, que não são consciência. E é neste local, que não é um local que você pode localizar, exceto talvez no coração do coração, que você consegue isso vivendo. É exatamente isso. Então é claro que isso leva a zero tempo, que é a fonte da informação, uma vez que o nada contém o tudo, e é ambos os aspectos da mesma coisa. É exatamente o que é. E quando você começa, então eu não sei como dizer, não é perceber ou ver, quando você começa a experimentar isso, bem, você nunca mais é enganado pela sua consciência novamente, mesmo que ainda haja alguma forma de distância da experiência permanente de ágape. Mas é a confirmação que vos permitirá ver que não são a consciência e, de certa forma, colocar-se na melhor disposição, se assim posso dizer, para viver ágape, o absoluto se preferirem, que é conhecido agora. É um reservatório não de força, o tempo zero, é este absoluto que contém absolutamente tudo. Isto é o que é anterior à luz, mas claro que contém luz e também contém todas as dimensões, todas as possibilidades, todos os caminhos possíveis da consciência, em qualquer sonho, em qualquer mundo. E penso que foi explicado em comprimento, largura e profundidade por Aba e o cabeça, Jean-Luc, isto é, a capacidade de ver isso claramente. Mas quando digo claramente, não é uma visão, é também lá, como disse Big, uma compreensão direta de quem você é, e que não precisa de palavras, explicações, quando você a vive, é claro. Você pode continuar se quiser, não se importa. Vós. Obrigada. Vós. Ele te agradece. Está tudo bem. Obrigado a você por nos ter dado a oportunidade de exprimir isto. Não hesitem, mesmo através das novas manifestações, talvez para vocês, mesmo que se trate, diria eu, de energia, vibração ou visões, não importa. Vocês estão todos a caminho, de uma forma ou de outra, mas para o mesmo objetivo que nunca se moveu, ou seja, tempo zero, e ágape, a felicidade total, a morada da paz suprema. É assim que veem e compreendem, ao vivê-la, que toda a consciência é apenas um sonho, porque não é permanente e que vocês são permanentes e anteriores a qualquer forma. Obviamente, isso põe fim à procura, isso põe fim a qualquer tipo de investigação, e coloca-nos cada vez mais e com mais precisão, diria eu, no que é o eu eterno, e como disse Big, ou ainda Aba. Eu vos disse, quando voltei há alguns dias, que também nós, os anciãos, tínhamos que digerir nossas próprias criações, nossas próprias projeções, neste mundo como em qualquer outro, porque era necessário, apesar de tudo que tínhamos construído, especialmente todos os Melquisedeques, e, sejam eles quais forem, transcender tudo isso no próprio nível do nosso campo de consciência, a fim de descobrir na totalidade, como vocês, a liberdade antes da consciência.
É a partir desse momento que, gradualmente, desde então, não em maio, mas especialmente desde o final deste ano, quando se realizou a fusão dos éteres, para nos permitir abordar livremente todas as dimensões dos céus da Terra, e não habitar e permanecer ao redor do Sol. Foi uma aproximação gradual à nossa consciência, às nossas naves, que são agora, como dissemos, e como eu repeti, em toda a Terra e não mais ao redor do Sol. E você também entende porque, por tantos anos, nós, os anciãos e as estrelas, temos insistido em uma forma de compreensão. Em primeiro lugar, o silêncio, que não é o silêncio das palavras, mas o silêncio interior, que é a melhor postura para limpar, se assim posso dizer, os obstáculos da consciência, e encontrá-lo vivendo a verdade. A verdade é descoberta e vivida quando você não está mais preso ao tempo, e você de alguma forma acessa a informação do tempo zero, que é tanto nada quanto tudo. E tudo isso, é claro, vocês tiveram inúmeros ensinamentos, por exemplo, o mestre Felipe de Lyon, sobre a humildade, ou outros anciães, claro, cada um com a sua própria abordagem, do mesmo processo que estão agora experimentando. E, claro, você tem uma boa ideia de que a partir do momento em que você viver isso, mesmo em um único momento, ele se desenvolverá gradualmente através do seu corpo de carne, através do seu corpo de eternidade que, lembro-lhe, estão todos lá para colocá-lo no que você chama de ágape, para colocá-lo neste tipo de felicidade, que depende de nenhuma história, nenhum karma, nenhum pré-requisito. Vocês se descobrem como antecessores de qualquer forma, e quando experimentam isso, de fato, bem, o coração pode irradiar espontaneamente. Você é ao mesmo tempo amor, você é permanentemente no dar, permanentemente no acolher e, de fato, naquele momento, não há nada mais a fazer do que estar presente a si mesmo, e para que a vida o leve a viver também na sua família, no seu trabalho, nas suas relações, nos seus encontros, de todas as maneiras possíveis. Foi assim que, como disse Abba, a pandemia se desenvolveu e contaminou não só de uma pessoa para outra, mas também, como podem ver, através, me disse o cabeça, Jean-Luc, tudo que foi criado a nível das diversas, como ele disse, das mídias ou das redes sociais, que vos permite ignorar a distância, ignorar a identificação como uma forma ou uma imagem, mas simplesmente ressoando no que vocês chamam, no que todos nós lhe chamamos, no nosso nome e no nosso sobrenome. A inteligência da luz realiza isso, você não tem nada a ver com isso. Aquele que recebe ou vive a ressonância ágape não tem nada a ver com isso, e como Abba a desenvolveu, isto se passa entre um e outro, para viver que nunca houve nenhum, nem o outro. É verdadeiramente uma resolução extraordinária, que vos colocará nesta alegria inefável. Eu digo-lhes, uma vez vivida uma vez, mesmo que seja apenas por um minuto, o processo da inteligência da luz já não precisa de vocês, é feito independentemente de vocês, e dá-lhes a viver, com mais e mais, se posso dizer, certezas interiores, que vocês são apenas aquela alegria que não depende de nada, e isto, hoje, como vocês disseram Abba, sejam quais forem as vossas vibrações anteriores, e o que tiverem vivido antes, ou não. Está real e concretamente aberta a todos, sem distinção, e creio que, o cabeça, Jean-Luc, Abba, BD, desenvolveram perfeitamente isto, é a postura, tanto de dar-se a si mesmo, como de acolher o que existe, sem dúvida, as perguntas são para mais tarde, se é que se tem alguma. Mas você deve estar em algum momento, em suas próprias circunstâncias, neste tipo de relaxamento, aceitação e sacrifício, o dom de si mesmo, se preferir, que o fará viver que você não é nenhum nem o outro, e que você é ao mesmo tempo um e o outro, que ninguém. Vocês são, como já foi dito, por diferentes vozes, a totalidade da criação, a totalidade do sonho, e é simplesmente algo que foi esquecido, algo que foi desviado pelo confinamento, pelo que foi chamado de predação. Mas hoje, já não tens de te proteger, exceto de ti mesmo, isto é, dos teus próprios medos, das tuas próprias projeções, das tuas próprias imagens, e a partir desse momento serás totalmente feliz, sem objeto, sem ninguém e sem nada. E, como já foi dito, quando vives, não podes nem se enganar nem ser enganado.
Reconheces-te a ti próprio, é a verdade. Você sabe que é assim, a partir do momento em que o vive, mesmo que não esteja instalado. E isso põe um fim, é claro, como já foi dito, a qualquer busca espiritual. Isso põe um fim a qualquer falta. Isso põe um fim a qualquer questionamento, especialmente em relação ao seu futuro. Mas claro, é normal que sejam questionados pelos processos se são sensíveis, vibratórios, energéticos, ou mesmo por certas visões, mas sabem muito bem que eles só vos atravessam, eles não param. E é por isso que nós sempre o temos dito para não parar o que estava acontecendo, mas para deixá-lo passar, ou se preferir, para se deixar atravessar por isso. E também disse da última vez que somos muito, muito numerosos, não só entre os anciões, mas entre os incontáveis povos da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, para vos aproximar, para vos tocar, quando fizerdes ágape, durante o vosso sono, também de surpresa, para vos fazer viver que vocês não são mais que vocês que nós, porque como eu disse, é através disso que vocês se reconhecem. Isso não é qualquer coisa de lógico, isso não é qualquer coisa que se possa explicar facilmente, mas é qualquer coisa que é realmente vivido e sobretudo, que não necessita de nenhum pré-requisito. Somente aqueles que ainda acreditam serem consciência, e que querem contar a si mesmos histórias, por enquanto, não vivem isso. E, claro, para eles, especialmente aqueles que permaneceram nos arquétipos, em tudo o que vos dissemos durante incontáveis anos, estão privados dessa alegria, desde que não tenha compreendido e vivido que não eram nada disso. Não é um castigo, já que só você pode realizá-lo. Mas o acesso ao tempo zero está em toda parte, mas você deve aproximar-se dele, e você não pode aproximar-se dele enquanto ainda estiver na crença. O que você vê, o que você vive, é a verdade. A verdade é sem imagem, a verdade é sem consciência, ágape é sem mundo, ágape é tudo menos uma projeção. É tanto a última verdade que junta-se à primeira manifestação de consciência, como sabem. E você descobre, sem ter que percorrer por tudo isso, que você esteve lá, se é que posso dizer, antes, ou se preferir, que você sempre esteve lá. E como Bidi e o Abba disseram, você nunca se mexeu. Essa é a estrita verdade. Mas temos de colocar isto no contexto particular da Terra. Então, é claro, como eu disse, nós também tivemos que resolver algumas das projeções de nossa consciência. Mas não eram erros que tínhamos cometido, na época em que estávamos encarnados. Não havia outra possibilidade senão fazer evoluir a alma, fazê-la reverter, aumentar os processos vibratórios, algo que fizeram em grande número, através de diferentes meios, sejam elas as outras dimensões ou outras. Mas, hoje, tudo isto também tem de ser descartado. Não é uma perda, o que quer que você pense, o que quer que você sinta, porque se sentirmos o inverso, se pensarmos o contrário, não podemos simplesmente vivê-lo, e são necessários, repito, 2 minutos para o vivermos. Mas você tem irmãos e irmãs que são tão escorados sobre suas histórias. Você tem irmãos e irmãs que não podem viver sem histórias. Eles precisam contar histórias. Para contar a si mesmos histórias, eles querem desempenhar um papel. Mas não passa de orgulho. Aquele que vive ágape não conta a si mesmo uma história, sabe que o orgulho não é nada, e que é um obstáculo, nem mesmo deve se preocupar com ele. É quando a alegria e o ágape ocupam todo o espaço. Nunca mais te voltas a enganar. Mas isso não o impede de usar seu conhecimento efêmero depois disso. Se você é um médico, você continua a ser um médico. Você vê, mas já não se deixa enganar, sejam quais forem as suas atividades, as suas profissões ou as suas ocupações. Mas tu vives ágape, e isso é a coisa mais importante. E lembra-te, não podes fazer trapaças com o ágape. Além disso, eu vou te dizer uma coisa, e acho que Abba te disse, e é a estrita verdade, todos aqueles que, hoje, te dizem que não querem essa palavra, significa o quê? Que não a vivem. Eles não entenderam que ágape não era apenas uma definição, é uma experiência, além de qualquer definição, como o código-fonte das mães geneticistas ou a linguagem dada pela FAAME.
Podes opor-te a tudo o que quiseres, mas se o recusares, significa que não o viveste. E além disso, é muito engraçado, porque há tantos de vocês vivendo ágape, e ver as posições, não daqueles que ainda não estão vivendo, mas daqueles, entre as irmãs e irmãos, que estão contra isso. Na época, há alguns anos atrás, falava de Tournicoti Tournicota, de orgulho espiritual, mas aqui é exatamente a mesma coisa. São irmãos e irmãs, que necessariamente têm uma origem ou linhagem estelar reptiliana, e que não conseguem ver, e que nunca aceitarão viver a verdade. Isso é o que eu penso. Abba, ou especialmente o cabeça, Jean-Luc, chamou os spiritualeux, espirituais eles. Não é uma zombaria, mas ainda é humor, porque você tem que ser muito estúpido para recusar uma palavra que reflete a realidade total. E, como veem muito bem, não estou a falar daqueles que esperam vivê-la, ou que estão desesperados por não a viver, mas estou a falar de todos aqueles, sem exceção, que procuram opor-se frontalmente a tudo o que dissemos. Eles estão no orgulho, e esse orgulho vem diretamente de sua origem estelar, ou de uma de suas linhagens, que é chamada de reptiliana. Porque eles devem entender, através do não viver de ágape pela recusa de ágape, que eles são apenas predadores. Eu disse-te há uns dias atrás, que em breve brindaremos com os arcontes. Então não se importem com esses irmãos e irmãs, eles tentarão levá-los através de suas visões, através de seus discursos, em outro lugar do que em ágape, e eles só têm uma maneira de fazer isso, é levá-los para a dualidade do bem, mal. Aquele que vive ágape sabe muito bem que o bem e o mal são uma ilusão, ainda que sejam onipresentes na superfície deste mundo, e os agapianos não são idiotas, vivem as energias, sentem as energias, veem-no todos os dias o bem e o mal trabalhando neste mundo ilusório. E garanto-vos que são estes irmãos e irmãs que são realmente, e aqui, pode abalá-los, mas de uma estupidez sem nome. Não é uma crítica, você tem que amá-los como eu disse, mas eles não veem, eles não podem vê-lo, sejam quais forem as experiências, seja qual for a experiência de todas as energias, seja qual for a experiência de todas as coroas, mas lembre-se, o carrasco ou aquele que tentar levá-lo a outro lugar do que onde você está jogando o mesmo jogo. Simplesmente, como os maus rapazes, eles nem sequer sabem disso. Mas você pode rir sobre isso, realmente, e você rir sobre isso assim que você o viver. Mas eles não. Eles ficarão arcados na sua consciência, escreverão textos, tirarão você de lá. Raciocinando, vão falar-vos de energia, vão falar-vos de aumentos vibratórios, vão tentar justificar dizendo que o nada é o oposto do amor, mas só afirmando isso, só demonstram aos que o vivem, que são estúpidos, e essa estupidez não é um julgamento, pelo contrário, vai fazê-los entrar no incêndio por atrito. Quando eles se cansarem de ter visões, quando eles se cansarem de projetar histórias absurdas em vez de viver o amor, vocês nunca os verão esses irmãos e irmãs a falar-vos do amor, sem sequer usar a palavra ágape. Eles vão sempre falar-vos de energia, vão falar-vos de vibração, vão justificar-se, mas, durante esse tempo, eles não amam, o que quer que eles digam. Você sabe muito bem, para aqueles que vivem a ágape, que quando você o vive por um momento sequer, você está no dom de si mesmo, você está realmente em serviço, não é um yoga, e você não pode fazer de outra forma. E, claro, quando você está no serviço, você não se importa com visões, diagnósticos, percepções, bem e mal. Assim como disse Abba, e como disse o cabeça, Jean-Luc, deixem eles sonharem. Aqueles que encontraram as baleias já não podem ser enganados, porque viram que são tão grandes como todas as dimensões e todo o espaço. Mas estes irmãos e irmãs que se opõem uns aos outros, quaisquer que sejam os seus discursos, não estão a tempo zero. Eles estão no jogo, gel, da consciência. Não se trata de uma crítica, uma vez mais, uma vez que já dissemos e eu digo, desculpem, não tive oportunidade de dizer novamente, deixem sonhar os sonhadores. Eles também têm os seus papéis, como eu disse na altura para os maus rapazes e os gnous, chifres. Deixe-os em paz.
É isso o mecanismo de funcionamento. E estão convencidos de que tem razão. Então eles vão te encontrar visões, justificações, eles vão levar alguns irmãos e irmãs com eles, mas não importa, é só que os irmãos e irmãs que eles estão treinando, eles tiveram que passar por isso também. Basta ficar em ágape, basta servir, basta amar sem perguntas e você receberá um cêntuplo. Nunca mais estarão cansados, nunca mais estarão em falta, vocês estarão em felicidade, na alegria, mesmo, ou em paz se ainda não for alegria total, mas não podem ser enganados por esta paz. Você acha que todos aqueles que ainda estão nas vibrações, e que se opõem ao ágape dizendo que esta palavra não significa nada, eles simplesmente não podem vivê-la? Sabem muito bem que se repetirem ágape e faame e outros nomes que vos foram dados, creio que estes são os códigos-fonte, bem, a vossa caixa torácica vibra, já não há mais visão, já não há dúvida, enquanto eles alimentam as visões, alimentam as energias, alimentam as vibrações, mas acabou os aumentos das vibrações. Então é claro, felizmente há irmãos e irmãs que continuam a fazer aumentos vibratórios, para aqueles de vocês que ainda estão muito longe da verdade, que nem sequer ouviram falar de ágape. Aí me expresso precisamente pelos inúmeros irmãos e irmãs que seguiram os ensinamentos, a letra, e que hoje se encontram encurralados pelo próprio orgulho. Claro que não conseguem vê-lo, não conseguem compreendê-lo. Então eu não vou dizer: tenha piedade deles, não adianta, mas ame-os acima de tudo, deixe-os sonhar, deixe-os se consumirem, deixe-os se enfurecerem, mesmo em cólera, dizendo que isso não é verdade, mas porque eles não o vivem. Vocês sabem aqui como em toda parte que, a partir do momento em que vivem a ágape, vocês se reconhecem, não precisam de palavras, não precisam de justificativa, mesmo que haja energias, vibrações e visões, não se deixam enganar. Estás a viver a verdade, totalmente. E o posicionamento da consciência hoje está cada vez mais claro. Acho que, durante anos, disse: amor ou medo. Bidi disse: amor ou sofrimento. Bem, quando se cansam de sofrer, quando se cansam de gastar energia tentando convencer alguém, terão esgotado sua energia vital e ágape cairá sobre eles. Não gostaria de estar no lugar deles nessa altura, porque também eles terão de fazer o seu meia-culpa. Eles corarão de vergonha e todos vocês rirão juntos, e como eu disse, nós brindaremos com os arcontes. Acho que o Abba e o Cabeça, Gealuk, te disse, se não houvesse os arcontes, se não houvesse os administradores dos mundos que trancaram vocês, vocês teriam continuado a jogar o jogo da consciência, como você diz, em perpetuidade, sem possibilidade de te acordar. Agora, todos vocês tinham feito, todos nós tínhamos feito, no tempo inicial, o juramento e a promessa, para sair do sonho. Tinha que haver um choque, tinha que haver uma surpresa, tinha que haver uma experiência, independentemente de todos os eventos coletivos que você vê hoje, e isso é chamado ágape. E você vai vê-lo cada vez mais, e além disso eu estava falando com o Cabeça, Gealuk, ele me diz que ele os chama de narizes vermelhos, bem, sim, porque para quem vive ágape, isso se vê como um nariz no meio do seu rosto. São palhaços tristes, mas amém no, já chega. Não os contradigam, não entrem em contradição consigo mesmo e aquilo por que estão a passar, calem-se se preferirem. Quebre as pontes do diálogo e ame-os em silêncio. Vocês sabem muito bem que vocês que viveram ágape, que o vivem mesmo que não seja permanente, que são completos com isso, aconteça o que acontecer na vossa vida, ou na superfície deste mundo, vocês sabem que são tesouro, não poderão duvidar disso, jamais. Enquanto eles são obrigados a passar pela consciência, a construir cenários que não têm nem rabo nem cabeça, nem pé nem cabeça, com mecanismos de inversão acusatória, de justificação. Ame-os, eles não veem os seus narizes vermelhos. Entendes? Assim como nós, os anciões, em nossa última encarnação, todos nós projetamos um novo mundo. Até mesmo eu, até mesmo Peter Delnov, é claro, porque o véu do esquecimento, quer dizer, a anomalia primária nos impediu de descobrir a verdade.
Sobd conseguiu, e nós explicamos isso na história. Quando ele apareceu em 2012, era o único que tinha escapado totalmente da forma. Estávamos dependentes do que tínhamos criado. Nisargadatta não criou nada em sua vida, pelo contrário, ele passou seu tempo denegrindo, mas não maliciosamente, mas com amor, todos aqueles que brincavam com a consciência e paravam nos planos intermediários, como os mestres ascendentes. E hoje, infelizmente, ou felizmente, porque eles também estão lá, e não é por acaso, irmãos e irmãs que sistematicamente têm uma origem ou linhagem reptiliana. Eles não podem participar de Ágape, você não vai vê-los em trocas virtuais, você não vai vê-los em grupos, eles tendem a se excluir, e você entende muito bem porque alguns irmãos e irmãs muito próximos, aqui como em qualquer lugar, parecem desaparecer, eles não podem enfrentar Ágape, eles se preocupam com sua consciência. Isso é lógico, isso se explica perfeitamente. E que era importante que eu dissesse isso, e porque acredito que, assim como o Abba e o Bidi, não foram, aos meus olhos em todo caso, e agora, suficientemente claros em relação a isso. Mas ei, tudo no seu tempo. E agora, Ágape, o tempo zero está tão perto do coletivo da Terra, tanto que só poderão vivê-lo, mas eu digo, com alguma vergonha, mas a vergonha participa da resolução, perdão e graça. Mas até o fim, esses seres, eu diria, então o cabeça, Jean-Luc, me diz, diga, eles são perigosos. Não, eles não são perigosos, eles têm uma função, mas até o último momento eles não vão viverão, porque eles se opuseram frontalmente, por causa de sua origem estelar ou uma de suas linhagens, eles estavam ligados aos arcontes, é claro. E muitos deles tiveram memórias dos mundos que confinaram. Mas hoje eles estão no seu lugar por direito. Deixe-os ficar excitados, eles também se vão consumir. Amai-os, mas não jogueis os seus jogos, não tendes nada a justificar em Ágape, só tendes de estar lá, amar, servir, abraçar, consolar, não necessitais de palavras para isso. Acredito que, com o cabeça, Jean-Luc, e outros amigos, vocês desenvolveram técnicas manuais que permitem desviar todos estes aspectos da consciência, e fazer viver este corpo Ágape, e a consciência só pode seguir. Mas é claro que nunca vereis estas irmãs e irmãos praticarem a ressonância Ágape ou o fogo do coração sagrado, simplesmente porque para eles, de onde estão, é uma ilusão total. Mas todos vocês têm amigos, irmãos e irmãs que são assim, não é? Eles não são responsáveis, nem sequer são culpados, e eu diria, por isso sei que o cabeça, Jean-Luc, diz que são perigosos. Não diria que são perigosos, estou simplesmente a dizer que farão tudo, sem o saber, para atrasar o acontecimento coletivo, e o seu posicionamento das consciências é hoje o único obstáculo à instalação definitiva do tempo zero na Terra, só existem eles. Não estou a falar das ovelhas, dos que estão a dormir, deixe-os dormir. E acho que o Abate disse isso, despachem-se e saiam das religiões, senão vão ser atraídos para a dualidade, e claro, vocês a observam de todo o mundo. Acho que o Abate disse que é a guerra de todos contra todos. Queres guerra ou queres a paz que estás a viver, não há outra questão. E então, viva a sua vida, o que quer que a vida lhe dê para viver, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua profissão. Se você tem uma, Ágape não o tira de nada. Por isso, é claro, há mais de um ano, vocês têm irmãos e irmãs que estão meio em êxtase, porque não terminaram de metabolizar a sua história, e muitas vezes vocês descobrem que são irmãos e irmãs que se inscreveram em percursos espirituais e que os hábitos destes percursos os impedem naturalmente de deixá-los ir. Mas não são eles que podem soltar, eles não o podem fazer por si mesmo. Quando eles consumirem todas as histórias, todas as ilusões e veem todas as energias vitais, quer dizer, são vegetais, eles estão em casa, não podem mais se mover, não vivem a alegria, mas a paz, mas não podem mais fazer nada. Mesmo a eles eu digo, deixem-se consumir, e quanto mais aceitarem, mais experimentarão a entrega total à luz, e mais estarão a serviço e no dom de vocês mesmos.
Você não precisa de nada, e especialmente não de um mestre, especialmente não de um guru, especialmente não de uma religião, e muito menos as visões de ninguém, nem as energias de ninguém. Se você aceitar isso, você está livre agora mesmo, qualquer que seja o estado alguns segundos antes, e se você não o experimentar, não importa, você o aceitou. A inteligência da luz reconhece a tua aceitação, e augures o teu sacrifício. E pouco a pouco, todas estas histórias, todos estes derradeiros véus de consciência, ou origens estelares, ou linhas estelares, serão consumidos pelo amor. Vocês têm irmãos e irmãs em círculos espirituais que ainda hoje estão aterrorizados pela ideia de que não são consciência. Eles contam historias para si mesmos, eles precisam de cenários, eles precisam de nós para olhar para eles, eles precisam de nós para segui-los, mas aquele que vive ágape como Abba disse, você não pode segui-lo, você só pode vivê-lo, com a mesma intensidade e igualdade. Caso contrário, estarás em oposição, tentarás justificar-te, condenar-te-ás, mas és tu quem é condenado quando condenas. Aquele que proclama ágape, não se importa, não são seus discursos daqueles que se opõem, nem os meninos maus, nem os arcontes, nem qualquer arquétipo que possa desviá-los nem um pouco. Não se pode enganar alguém que vive ágape, mesmo por momento. Ele sabe o que está passando, mesmo que não esteja completo, e nunca mais será submetido ao que você lhes diz, que isso seja um sacerdote, ou um guru, ou um mestre espiritual, ou mesmo um membro de sua família. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Deixo-te falar outra vez e fico aqui, e acho que o cabeça, Jean-Luc, prefere ouvir. Bem, suponho que sim. Vós, tem alguma pergunta? Irmão, sim. Uma pergunta, mas em parte, acabei de ouvir a resposta, ainda assim pergunto. Ontem à noite, foi-me dito. Sabe que te digo há muito tempo, desde o início, quando te encontrei, quando recebi a luz de Cristo. Então deixe a nossa irmã repetir, agora precisamos. Vós, ele tem. Finalmente, ele fará uma pergunta, mas já teve parte da resposta, mas ainda nos dirá de novo. Ontem à noite, ele ouviu, então repita para mim, o que lhe foi dito, há muito tempo atrás, quando ele teve um primeiro contato com a luz, naquele tempo não era luz, era Deus porque ele não conhecia a luz, cerca de 40 anos atrás. Oh sim, as condições não eram as mesmas, havia anomalia primária, claro. Irmão, nós os tínhamos, vou ensinar-te, vou mostrar-te o caminho a seguir, vou olhar para ti. Sim. Irmão, esta mensagem tem sido muitas vezes repetida para mim. Ele estava no futuro, não estava. Irmão, sim, até o dia de hoje, até aquilo que eu sei hoje, que recebi hoje. Então é verdade, como disse ontem à noite, só conheço a mensagem de hoje há 2 anos. E ontem à noite, disseram-me a seguinte coisa. Estamos a ouvir-te. Irmão, no passado, falei contigo no futuro, hoje não falarei mais no futuro, porque tu és. Exatamente, e então você deve ter experimentado o que está acontecendo no meio do seu peito também, é claro. Irmão, claro. E depois disseste-me uma coisa que preciso de te dizer agora, emoção na voz. Estamos a ouvir com atenção. Irmão, não temas, necra em paz, tu és Cristo. Absolutamente. Irmão, não é uma reivindicação, mas tu és Cristo. É a estrita verdade, é a estrita verdade. Irmão, e cabe a nós, hoje, receber esta mensagem. Absolutamente, e a frase que você usou não temas, necra in paz, quando se trata de uma estrela ou Maria, ela não lhe diz não temas, necra in paz, ela lhe diz não tenha medo, na paz peor. Esta é a diferença entre Cristo,
além dos arquétipos, e a polaridade feminina. Ela te chamará pelo teu primeiro nome, é o chamado de Maria, mesmo que seja uma irmã estrela, mas se for uma estrela ou uma polaridade feminina, te dirá não tenhas medo, nais paz peur. Se for uma polaridade masculina, Cristo, te dirá não temas, necrains paz, e como tu a expressaste perfeitamente, ele te fala ou ela te fala, no presente, não é amanhã. Irmão. Hoje. Não foi possível ontem, mas é hoje. Irmão. Exatamente. Não há passado, não há futuro, isso é tempo zero, e você pode fazer perguntas ao seu redor. Você tem inúmeros irmãos e irmãs que estão passando por isso, mesmo que as palavras não sejam ouvidas. E além disso, quando você vive ágape, você não tem mais medo, você não teme nada, você sabe disso, você não precisa se proteger de nada, nem para planejar estoques de alimentos, nem para preparar velas consagradas, como foi dito por alguns santos. Você sabe que onde você está, você não tem que se proteger de nada. Você está disponível para a vida, como foi dito, você está disponível para a ágape e você o vive. Mas você provavelmente sabe, para voltar à explicação anterior, que os irmãos e irmãs que estão em viagens espirituais, que viveram a ascese, que viveram retiros com essa noção de dualidade, não podem entender. Você vê bem quando falamos de alegria, leveza, até humor, penso que é inovada. Ele disse há pouco tempo, por inovada e impessoal, que não pode haver amor sem humor. Só os répteis são sérios, preocupam-se com as suas posturas, preocupam-se com as suas prerrogativas, procuram por todos os meios possíveis, mesmo os mais perversos, assumir a ascendência sobre ti, mas já não pode funcionar, no irmão ou irmã que viva a ágape. Você só pode simpatizar, você só pode amá-los. Tens toda a razão, isso aconteceu no presente. Irmão. E vou acrescentar mais uma coisa. Claro que sim. Irmão. É isso, é inútil falar ou escrever, já que tu és Cristo. Fica em silêncio e sorri. Absolutamente, e onde quer que estejas, a tua presença em Cristo é contaminante. Irmão. Sim, exatamente. Já não tens de te justificar. De fato, já não tens de demonstrar. Isto não o impede de utilizar as ferramentas que utiliza em todos os domínios, quer seja, não sei, o tarô, os relógios e outros, isso é outra coisa, diz respeito à pessoa, mas em comparação com o que você é, não tem nada para demonstrar, e sabes pertinentemente disso. Você tem que estar presente, eu acho que você ouviu isso de aí do cabeça, Jean-Luc, é o mesmo, é o brilho do seu coração que escapa de você não importa o que você faça. Você é Cristo, sim, é a verdade, não há outra verdade. Então deixe que os impedidores da alegria vos digam então que é presunçoso, que sois orgulhosos, que estáis enganados, e fazei como Cristo e dizei, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Na verdade, eles não sabem disso. O que quer que eles digam, deixe-os falar, ser quem você é, ser natural, ser espontâneo, deixe seu coração brilhar. Todo o resto é feito por si só. E quanto mais você está no momento, e quanto menos estiver na justificativa, mais sua presença transformará o outro, porque você lhe dá o presente mais bonito, a informação de tempo zero. É por isso que Abba lhe disse que antigamente você não podia abrir o coração de alguém, também aí você não abre, mas você o faz, você permite que o outro se reconheça neste tempo zero. E, na verdade, para isso, não precisas de energia, não precisas de nada. Precisas de silêncio. É a vossa presença que age, não são vocês, e muito menos as palavras, e muito menos as energias. É a tua naturalidade que age. Tu és Cristo, sim, essa é a estrita verdade. E além disso, então eu sei que há incontáveis irmãos e irmãs que estão nas religiões, e que aguardam o retorno físico de Cristo, porque eles leram, através dos livros, que Cristo voltaria como ele deixou, mas eles não entenderam nada. Abba demonstrou amplamente durante o nosso período de silêncio. A matriz crística está lá. Sois todos o Filho do Homem, sois todos Cristo.
Claro que está longe do Cristo da religião, longe de qualquer religião. Você descobre que é autônomo, que está livre da verdade. Você não precisa de apoio, não precisa de crença e não precisa mais de nenhuma projeção. Além disso, todos aqueles que vivem a ágape, mesmo às vezes, não se importam com nenhum encontro. E todos aqueles que procuram datas, para além da curiosidade, é que querem proteger-se. Viva a ágape, todo o resto é dado a você, você não tem nada para preservar, você não tem nada para proteger. Acreditar nisso é colocar-vos sob o controle da dualidade, sob o controle da luz desviada ou oblíqua. Vocês são a luz do mundo, vocês são a luz do criado e do incriado, vocês são o primeiro sonho, vocês são todos sonhos. Foi explicado por Fahmy, foi explicado por estes intervenientes particulares desde o ano passado, há pouco mais de um ano, e especialmente por Abba, e também pelas vossas experiências. Não há mais nenhuma espiritualidade que possa conter, e como Bidi disse a vocês, hoje é verdade, a espiritualidade é uma fraude total e a consciência é uma doença. Hoje também nós afirmamos isto, alto e bom som. Mas afirmar isso não serve de nada se não o viveres. E se você se opõe a isso, isso só prova uma coisa: você não o aceita e não o vive. Sem isso, você só não poderia aderir, mas dar o seu acordo, porque você o vive com a mesma verdade. E tudo é um pretexto, uma circunstância, seja o que for que surja em sua vida para realizar esta verdade, compreendê-la e vivê-la ao mesmo tempo. Tens mais alguma coisa a dizer? Irmão, eu apenas acrescentaria que agora é a hora de levar esta verdade a sério. Absolutamente. Aqui e agora. Aceita esta verdade e é, a sério. Se você aceitar dentro de si mesmo, isso é. Mas se especulares nas palavras, ágape, se especulares nas visões que tens, não o vives, é assim tão simples. É por isso que gosto da expressão nariz vermelho. Eles não veem os seus próprios narizes. Eles veem, como disse Cristo, a palha no olho do próximo, mas não veem a sua trave nos seus olhos. Essa é a verdade. Muito obrigado. Há outra pergunta. Irmã, tenho uma pergunta que talvez seja um pouco indiscreta. Não há nada de intrusivo para mim. Irmã, tenho amigos que são membros da Irmandade Branca. Estes tipos não vão concordar com o que estou a dizer, estão congelados. Irmã, essa foi a minha pergunta, e eles seguiram-no durante a sua vida. Não me atrevo a perguntar-lhe se tem acesso às transmissões que está a fazer hoje. Não me atrevo, por medo de perturbar a fidelidade deles aos seus ensinamentos. Claro, mas todos aqueles que seguiram o meu ensinamento hoje são os mais confinados. É isso que tenho o dever de reparar. Vós. Então ela não se atreve a falar com eles. Não, eu não quero vê-los, eu já tive o suficiente deles que vieram me ver em conferências e os jogaram fora, minha querida. Eles não entendiam nada, eles eram dependentes de mim, eu era seu pai, eles permaneceram congelados no meu ensino, permaneceram congelados nos escritos, permaneceram congelados nas memórias. E lembro-vos que, incontáveis vezes, e eu os chamei pelos seus primeiros nomes, porque os conheço, ainda tenho todos na minha cabeça, apesar de tudo da minha encarnação, e quando os vi aterrar em diferentes lugares de Paris, eu lhes chamei pelos seus primeiros nomes, e deixei-os. Isso acabou, o papá que está ao lado, vocês são autônomos e livres. Portanto, é um exemplo muito ruim para procurar em grupos espirituais. Hoje, e o irmão Cao expressou perfeitamente em sua vida, e também em 2012, vocês não podem ser livres assim que houver uma organização e um movimento. Está tudo acabado agora. Eles são esclerosados, estão congelados na história. Você acha que Cristo, se ele voltou hoje, você o reconhecerá fisicamente? Não. Mas vai crucificá-lo da mesma forma, especialmente os espirituais. Os espiritualistas de hoje são os fariseus do tempo, os que se apegam à lei, os que se apegam ao que está fixado, não há outra possibilidade de abertura neles, estão com medo.
Mas é claro que se vão opor, é claro que nunca vão acreditar que sou eu. E, no entanto, dei-lhes provas de inúmeras maneiras. Vou mesmo dizer-vos, no início, quando comecei a expressar-me através do cabeça, Jean-Luc, dei-lhe os 3 objetos que iriam autenticar o meu sucessor. Teria sido suficiente para que o cabeça, Jean-Luc, fosse ver a fraternidade, falar sobre esses 3 objetos, para que ele fosse reconhecido. O que me disse ele, o cabeça, Jean-Luc, nunca na vida, não quero seres que me sigam. E eu disse, bravo. Eu disse bravo, não pode seguir ninguém, o Abba continua a dizer-te isso. Enquanto você acreditar que está entre amigos, seguro em um movimento, em uma comunidade, em um movimento espiritual e em qualquer ensinamento espiritual hoje, você não está livre, não há ágape ali. Estes foram passos essenciais, mas hoje são pesos mortos. Então, por favor, não lhes diga nada, já tivemos muita Paris, não vale a pena vê-los desembarcar, porque eu os ponho para fora, é tão simples quanto isso, sacudi-los, não porque eu os rejeito, mas para que eles saiam desse tipo de adoração mórbida dos ensinamentos, do meu personagem. Vocês os verem, são senhores tristes, são incapazes de viver sem medo, são incapazes de viver sem se proteger do mal. Quando eu estava encarnado, não havia outra possibilidade, mas hoje Ágape está lá. São como tem sido dito há mais de um ano, na história. Eles são emocionais, a maioria deles ligados aos seus ritos, às suas práticas. Ágape não é uma prática, nem um rito, Ágape é vivido sozinho, mesmo que se comungue, mesmo que se partilhe com todos os irmãos, é antes de tudo em si mesmo que acontece. Então, por favor, eu não quero ver mais nenhuma dessas pessoas que eu vi por anos, especialmente quando eu estava falando de Paris, porque eu as expulsei todas as vezes, porque elas não vêm com a mesma perspectiva que vocês. Não é a mesma coisa para aqueles que se aproximaram de mim na minha vida, e eu os reconheço quando os vejo. Estou a falar das pessoas que realmente viveram comigo. Mas a culpa não foi minha. Foram eles que criaram este tipo de ligações, não havia outra possibilidade na altura. E hoje, qualquer conexão que você sinta com um personagem, com uma história, com um ensinamento, literalmente o impede de viver Ágape. Por isso, por favor, não fale sobre isso. Vós, ela agradece-te. Eu dei inúmeros medos em tudo que você ouviu, muito antes do casamento celestial que autenticou, então a melhor autenticação teria sido que o cabeça, Jean-Luc, deu os 3 objetos para a fraternidade branca universal. Mas eu acho que ele viu a armadilha para ele, não para os outros, para se encontrar na cabeça de alguma coisa. Você sabe que os irmãos e irmãs, e quando eles não entendem o que é Abba, eles vão acusar que é um culto, que não é verdade, eles não entenderam nada, os pobres. E o cabeça, Jean-Luc, estava perfeitamente lúcido neste caso. Eles não queriam cuidar das almas, especialmente porque ele já conhecia amigos que haviam feito parte da fraternidade. Eram emocionais, afetivos, incapazes de serem livres. Já era hora de acordar e hoje. Eles são dependentes e criaram relações dependentes comigo. Como com qualquer mestre. Olha para Osho, olha para alguns dos seres que criaram movimentos entre os Melquisedeques. Você está preso desde o momento em que os irmãos e irmãs se associam a você com a melhor das intenções, porque eles o seguem, e não há autonomia em seguir alguém, e você está no período, como eu acredito ter sido dito, de empoderamento. Tudo isto é arcaico, estes são os modos de operação do passado. Você não precisa de nenhum pré-requisito, repito, você não precisa de nenhuma vibração, você não precisa de nenhuma escola, e especialmente nenhum movimento, e muito menos de uma religião, porque você realmente tem que ser uma estupidez sem nome quando você olha para ela hoje, qualquer que seja a religião, sem qualquer exceção, e você olha para eles estão certos de que eles têm que se conformar com algo para serem livres. Eles colocam uma distância entre eles e a verdade.
Eles obedecem a uma autoridade externa em algum lugar, e é claro que é a religião deles que está certa, não os outros. Recordo-vos que Krishnamurti vos disse, repetiu com o irmão K. Enquanto vos declarardes budistas, cristãos, muçulmanos e judeus, sois violentos, sois sectários, excluís todos os irmãos e irmãs que não pertençam à mesma religião que vós. E é algo inconsciente, quer gostes quer não. Vocês podem dizer que Cristo, e vocês são católicos, amaram a todos, podem dar a outra face, mas estão presos pelas religiões. Da mesma forma que até que Abba dissolveu a anomalia primária, vocês ficaram presos pelas religiões, pelos arquétipos, pelos chamados grandes mestres. Só que Bidi disse-te para não seguires ninguém, Bidi não criou nada. E além disso, há alguns que quiseram assumir o seu lugar, mas quem podem ousar dizer que estão assumindo o lugar de Bidi, mesmo que sejam pessoas que hoje se expressam perfeitamente sobre o Advaita Vedanta, mesmo que transcrevam fielmente as palavras de Nisargadatta, fizeram exatamente o contrário, não há sucessor de Nisargadatta. Isso é impossível. Todas as técnicas de transmissão, supostamente desde a iniciação do mestre no momento da sua morte, até alguém que ia usar as mesmas coisas que ele, e tu tinhas a mesma coisa com Aaron Chandra Babuji, mestre Ram, tiveste a mesma coisa com o irmão K, apesar de ele ter saído. Tinhas exatamente a mesma coisa com os Sri Aurobindo. Eles podem esperar muito tempo em Auroville, o retorno do supramental, está lá. Eles criaram um ideal. O ideal não há nenhum, há apenas o momento presente. Assim que tem um ideal, já não estão no momento presente, já não estão disponíveis para a ágape. É tão simples como isso, e penso que o cabeça, Jean-Luc, com todo o seu conhecimento do cérebro, já o expressou inúmeras vezes. Mas parece que alguns irmãos e irmãs simplesmente não têm senso comum o suficiente. Estão presos pelo medo, pelo sofrimento. Você pode ver os sorrisos dos irmãos e irmãs que vivem ágape. O sorriso, o serviço, quando você se abraça, mesmo sem fazer as técnicas desenvolvidas pelo cabeça, Jean-Luc, você experimenta isso. E achas que aqueles irmãos serão capazes de o viver? Assim, ou se isolam, ou se recusam a encontrar irmãos e irmãs, enfatizando que precisam de descanso e silêncio, mas não compartilham. Ou você tem irmãos e irmãs que apresentarão à sua consciência o confronto. Aquele que está em ágape não pode ser confrontado, é livre. Aparentemente, os narizes vermelhos têm dificuldade em compreendê-lo, e não conseguem vivê-lo, por isso é normal que não o compreendam. Eis o que Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Mas vocês são todos o Pai, são todos Abba. Por isso, claro, para todos aqueles que estão em histórias de evolução, de vibração, isso não é possível. Mas mostra, digo-te, como o nariz no meio da tua cara, e vai ser cada vez mais cômico. Há os que estão em ágape, há todos os que estão a dormir, mas que serão os primeiros, porque foram inseridos no momento presente, mesmo quando afirmaram que não acreditaram em nada e que não viveram nada, são bons, são humanos, e vocês têm, de fato, todas essas pessoas espirituais que hoje são um obstáculo. Eles resistem, alimentam a oposição, alimentam o confronto, e não vivem ágape. E, além disso, são contrários a ela, por uma razão ou outra, eles só te vão dizer que o ágape é uma treta, e que o Abba diz te leva, supostamente, a nada. Mas eles não vivenciaram que o amor vinha do nada e que eles também são nada. E, no entanto, isso é o que Nisargadatta passou todo o seu tempo dizendo, e ainda tens irmãos e irmãs que te deixaram, mais recentemente, que ainda estão vivos ou mortos, os mesmos testemunhos com palavras simples, despojados de qualquer tradição. Quando não resta nada, quando tudo é nada, há tudo. Mas é claro que esses narizes vermelhos não o podem viver, e não o digo de modo mesquinho, digo sem qualquer animosidade, digo porque é verdade, não o podem viver, mas eles também têm as suas funções, eles têm também os seus papéis, mas ainda não o sabem.
Eu vou muito longe hoje, vou te dizer que todos aqueles, sem exceção, que tiveram, acabou, uma linhagem reptiliana, ou uma ancestralidade reptiliana, são parte dos predadores, não importa quão gentis eles sejam, eles carregam isso dentro deles, é a sua natureza, eles precisam controlar, eles precisam liderar, eles precisam dominar, e eles não deixam o outro livre, o que quer que eles digam. A liberdade não precisa de regras e repito, se não há humor, não há amor. É tão simples quanto isso, para não mencionar a alegria, ou respirar no coração, ou irradiar o coração, não importa o que você sinta em seu peito, você é leve ou não. E todos aqueles que têm essa ancestralidade reptiliana ou linhagem reptiliana devem ver que através de sua consciência simulada, energias, vibrações, eles buscam controle e ancestralidade, o que quer que digam. É matemático. Mais uma vez não os condeno, porque os amo acima de tudo e aquele que vive ágape não pode ser enganado. Aquele que tem a impressão de ter sido enganado é porque não viveu ágape, e ainda há sofrimento, medo, falta nele, e acha que pode preencher essa falta, ou superar esse medo pelo controle, pela necessidade de controlar, pela necessidade de liderar, pela necessidade de ser ouvido, pela necessidade de ter seguidores. Eles funcionam assim, é a sua natureza, não é o seu estado natural, mas é a sua natureza dentro da encarnação. Mas tudo é perfeito. Nada está em outro lugar que não seja o seu lugar, quer queiras quer não. Em ágape, não se pode querer nada, só se pode ver isso. E não perca tempo, há irmãos e irmãs suficientes para amar, em todos os lugares ao seu redor, a criança que você encontra na rua, as circunstâncias e os pretextos de todos os encontros, não estou falando de aqui, mas de qualquer lugar, tudo é apenas um pretexto para permitir que você sirva, para brilhar ágape. Sabe, concorda com aqueles que vivem a ágape. Vós. Sim, sim, sim. Não concordas com isso, aqueles que não vivem. Eles não vão responder, claro. Risos. Foi uma piada. Mas nós vemos os vossos narizes vermelhos, mas não se preocupem, vocês são amados acima de tudo, porque vocês são nós. Tu recusas, mas nós sabemos, nós vivemos. E quando você se cansa de ver irmãos e irmãs que te amam e não querem mais te ouvir, não querem mais te seguir, não querem ser controlados, bem, como eles dizem vulgarmente, você vai desistir, e você vai rir de si mesmo. Com um certo desconforto, mas não importa, vai passar. Você vai chorar um bom grito, como todos aqueles que descobriram há anos que tinham essa origem reptiliana e que fecharam os mundos juntos. Você tinha seu lugar tanto quanto Maria, eu lhe disse. Mas esqueça os papéis, esqueça os arquétipos. Todos eles foram falsificados, até mesmo Maria, até Cristo. A grandeza hoje, a grandeza do esplendor, não a grandeza do ego, verifica-se através da humildade, e certamente não depois dos poderes ou visões vibratórias, nem da capacidade de federar os seres. Vocês veem bem em todos os lugares em vocês, ao redor de vocês, em todos os países, o número de movimentos espirituais que existem. Não há espaço de liberdade aí dentro. A autonomia é liberdade, não é uma palavra vazia, não pertence a ninguém nem a nada, é autonomia, e compreendo perfeitamente que, até agora, houve uma forma de segurança ou de conforto na adesão a movimentos, religiões, mas hoje, é um fardo enorme, impede que se seja livre. Imagine, eu insisto muito nisso, porque você vai ver que os narizes vermelhos, eles serão cada vez mais virulentos. Deixa-os arder. Falaremos sobre isso novamente quando o sinal do céu, se tivermos a oportunidade, claro, quando os sinais celestiais estiverem lá. Vá lá, vamos continuar. Acho que vou ficar, o cabeça, Jean-Luc, ele está a descansar, está tudo bem assim. E depois já tiveste tempo suficiente, não foi? Risos. E estou tão feliz por poder expressar-me. Vozes. Nós também.
Você também me diz se você precisa de um momento de descanso, porque está começando a ficar muito quente, nos chakras, na cabeça. É normal, não sou eu que faço alguma coisa, é o vosso acolhimento que faz isso. Vós. Sim, vamos parar um pouco, não por muito tempo. Muito bem, façamos. Vós. Não muito tempo, de qualquer maneira. Enquanto você quiser, não há nenhuma exigência de agenda, então eu não te saúdo e não te digo da próxima vez, e eu me retiro imediatamente, e quando você quiser voltar, eu volto, a menos que o cabeça, Jean-Luc, não me deixe voltar, mas ele não é um mestre, e eu sou. Risos. Vemo-nos em breve, vejo-te em breve. Interrompendo. Queridos amigos, vamos retomar nossas conversas, eu ficarei com vocês. O cabeça, Jean-Luc, me deixa falar, e estou muito feliz por ficar um pouco mais tempo com vocês. Por isso, se tiver alguma pergunta, não hesite, nós tratamos disso a partir daí. Nós tínhamos ficado, acho eu, em ancestrais répteis e linhas, é isso, bom. Por isso, tomamos um assunto, o que realmente queres, não hesites. Todo mundo se instala. O reinício da máquina demora sempre algum tempo. Vós. É isso mesmo, todos se acomodam. Vocês são bem comportados, hein? Então, quem faz o curso das perguntas, ou os testemunhos, ou no que você quer dizer? Vós. Há uma pergunta. Então vamos ouvir. Vós. Ele pode fazer mais perguntas concretas? Sim, claro, se eu puder responder-lhes. Irmão, vós. É isso, quando há um choque emocional, por exemplo, haverá uma espécie de vazio, uma plenitude de vida, uma vida plena. Absolutamente. Mas primeiro começa com o que você chama de choques emocionais, sejam eles recentes ou antigos, você sabe muito bem, vai bloquear áreas específicas do corpo. Em geral, ou é o que você chama o plexo solar, o chakra manipura, mas também cada vez mais agora, o chakra da garganta. Então qual é a sua pergunta? Depois é claro que há um vazio, mas no início é uma obstrução, a energia está congelada. Irmão. Então, existe um tipo de forma de vida naquele momento, como um parasita que pode se instalar nesse vazio e manter o desequilíbrio, manter distúrbios. Sim, claro, é perfeitamente conhecido, é o que vocês chamam de parasitas, posses, mas, hoje, lembro que com Ágape, desde o momento em que você o viveu, uma vez, você já não tem mais que lidar com uma entidade ou uma possessão. Se você se coloca na ressonância Ágape, ou no fogo do coração sagrado, nenhuma entidade, digo bem, nenhuma entidade, qualquer que seja, não pode resistir. Mesmo que o irmão ou irmã que carrega esta entidade não viva Ágape, basta que a vivam, e sem pensar em caçar ou libertar como dizem, esta entidade, vocês se colocam em ressonância Ágape, em fogo do coração sagrado, e perceberão que nenhuma entidade pode ficar diante do fogo do coração sagrado. Exceto, é claro, por um caso, que existe, ao contrário do que se possa pensar, onde a pessoa que carrega essa entidade a aceitou e estabeleceu, como você diz, uma espécie de simbiose ou parceria. Lá, claro, Ágape não será capaz de fazer nada. Mas se há um pedido sincero de um irmão ou irmã, especialmente hoje, não voltem à dualidade, isto é, exorcismos, ou desengajamentos, ou orações ou rituais. Coloque-se em Ágape, e você verá que nenhuma entidade pode permanecer com o Ágape que você emite, se é que posso dizer. Então é muito mais fácil, a partir do momento em que você vive Ágape, permanecer em Ágape, e mesmo que você não o sinta, você tem gestos, você não pode fazê-los nesses momentos, mas nada o impede de cruzar os tornozelos, por exemplo, nada o impede de pronunciar Ágape, Ágape. Ágape, Faame, 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 e verificar se é suficiente para desativar e restaurar a circulação, como você diz, energia ou vida. Irmão. Da vida, é isso. Absolutamente.
Eu diria que, embora a ação de ágape seja muito superior, por exemplo, ao que fiz quando fui encarnado, onde fui forçado a usar a cabala, a árvore do Sephiroth, rituais mágicos, magia branca, claro, mas era magia. Hoje, a magia de ágape é muito mais poderosa do que qualquer ação relacionada com a sua vontade ou conhecimento. A simples ascensão vibratória que conhecem há alguns anos, para não falar do ágape, é na maioria das vezes suficiente para identificar, como dizem, essas entidades. E eu acredito que você e Abba conduziram por muitos meses o processo que ele chamou de absorção de essências, como eu disse da última vez, quando alguns de vocês tiveram um banquete, e absorvendo demônios, literalmente comendo-os. Você já tinha tido provas, para muitos de vocês, da ação da absorção de essências. Hoje, com a radiação, ou se preferires o fogo do coração sagrado, essa irradiação particular, nenhuma entidade pode resistir. Porque não há mais anomalias primárias e o ágape está aberto a todos. E mais uma vez, repito, mesmo os arcontes não conseguem se manter quando você vive ágape, é impossível. Irmão. Obrigado, era isso que eu queria ouvir. Obrigado. Então é perfeito. Vamos lá, outra pergunta, ou outra coisa para testemunhar também. O que você quer dizer é importante, não retenha nada. Não vou gritar contigo como o BD, sabes disso. Risos. Mas não tenho nada contra o BD, pois não? Voz. Ele não está a gritar conosco agora. Não me parece que é a última vez que ele não pressionou 2 ou 3 mulheres a gritar. Voz. Oh, sim, sim, acho que sim, é verdade. Risos. Mas é a sua maneira de te atravessar, perfurar-te e libertar-te. Voz. Um irmão gostaria de expressar algo. Quem? Voz. Um irmão. Ah, um irmão. Então estamos a ouvir-te. Voz. Ele não tem certeza se pode transmitir o que quer transmitir. Não importa, seja espontâneo, e se eu não o entender, haverá outros que o farão. Não se preocupe com isso, seja verdadeiro e espontâneo, não pense, isso vai sair sozinho. É também uma das particularidades do ágape. Não precisas de pensar em frases. Lembre-se que quando o ágape estiver aí, mesmo por 2 minutos, o que sai de você é a palavra. É por isso que insistimos no fato, e continuamos dizendo para não julgar, mas especialmente para não julgar você também. E quanto mais espontâneo estiveres no que sai, sem pensar, mais provável é que seja justo. Por isso, vai em frente, não escondas nada. Irmão, voz. Eu me lembro desde a minha infância, tendo tido acesso a um monte de lições espirituais, eu sentia que meu ser estava realmente esperando por isso, permanentemente. Quantos anos tinha isso? Desculpa. Que idade tinhas quando disseste que eras jovem? Isso foi antes de 14 anos ou depois? Irmão. 6 anos, 7 anos. Absolutamente, esta é a época em que vos lembro que o corpo astral, isto é, a individualidade da alma, ainda não está completo e, portanto, ainda há uma certa forma de plasticidade nessa época, sim. Estou a ouvir, continua. Irmão. Meus pais estavam no cristianismo, então eu já tinha acesso a isso, e rapidamente achei meus limites, muito jovem. Eu então tive acesso às testemunhas de Jeová, e então outras religiões, como o budismo através da leitura. Ah, você sabe, eu acho que se perguntássemos a todos os irmãos e irmãs que estão lá em todos os lugares, muitos de nós passamos por experiências diferentes, digamos. Irmão. E todos esses acessos sempre me têm, quer dizer, há sempre um limite para algo, há algo que eu sentia que era limitado. Sempre que saí, e hoje não se trata em todo caso daquilo que vivi esta manhã. Qual foi a experiência dele esta manhã? Voz. Esta manhã ele sentiu uma emoção enorme quando teve acesso à técnica do ágape, com as mãos na cabeça, e sentiu uma emoção enorme.
Se ele entendeu corretamente que todos os que se fecham em um caminho espiritual estão, entre aspas, em erro. Hoje, a sério. Mas repito, nenhuma culpa sobre o passado, porque na época, eu não sei se foi há 10 anos atrás, mas mesmo alguns anos atrás, não era possível fazer o contrário, entendeu? Está bem, continua. Irmão. A minha pergunta é para me perguntar se aquilo a que tive acesso até agora, e a que tenho acesso hoje e que eu toco com o dedo e que me foi demonstrado de uma forma muito concreta, não é. Fim de vídeo. Problema de bateria ou outro. Através de Jean-Luc Ayon. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Alberto César Freitas.